E hoje está sendo um dia difícil para o Bitcoin e para a maioria dos mercados. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vou comentar sobre um evento macroeconômico que está causando o caos no mercado hoje. Também vou atualizar a situação da análise de sentimento e comentar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário embaixo e seguir também o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin, por volta de 10 horas da manhã, chegou ali perto dos 67 mil dólares e depois subiu ali para 71 mil dólares. E aí? Será que ele vai subir ou que ele vai cair? Será que ele vai sair desse impasse? Bem, vamos começar aqui pela análise gráfica. Pessoal, a análise gráfica do Bitcoin, se você olhar no gráfico de uma hora, está muito embolada. Eu, particularmente, não estou conseguindo ver um padrão gráfico aqui no gráfico de uma hora de curto prazo. Então, eu só consigo forçar a ver padrões gráficos aqui no Bitcoin. Quando eu vou lá para o gráfico de 4 horas, tem aquela cunha que o Bitcoin formou nos últimos dias aí e fez de que rompeu para baixo, mas não dá para saber se rompeu mesmo para baixo, porque ele fica aqui andando de lado, né? O mercado, quando ele está lateral, não adianta, pessoal. Desde 14 de março que o Bitcoin não faz nada de novo, tá? Ele não rompe para cima ali os 73.800 e também não rompe para baixo os 60 mil e fica nessa, tá? Ele tá andando de lado aí nas últimas semanas. Quando o mercado tá assim, ele não respeita muito a análise gráfica, tá? Mas a gente ainda continua com aquele padrão ali, aquela cunha ascendente. O alvo dessa cunha ascendente está ali na região de aproximadamente 59 mil dólares, tá? Então, o gráfico dá sinais de que o Bitcoin ainda pode ir para aquele ponto. Havia um outro padrão aí que muitas pessoas estavam comentando, né, que o Bitcoin tinha rompido, um triângulo simétrico ou flâmula, né? E se a gente olhar aqui, galera, dá para interpretar que aquele rompimento ainda pode estar acontecendo. O Bitcoin pode estar fazendo o famoso pullback, tá? Ele volta aqui para retestar o ponto rompido para continuar, mas eu não sei, tá? Quando o mercado está andando de lado, eu não confio muito. E esse padrão aqui de triângulo simétrico no meio de lateralização, na minha visão, não é nem um pouco confiável. Tá? Esse padrão falha muito, ele erra muito. O mercado às vezes finge que rompeu e continua lateralizando. Tá? Então, eu não estou muito confiante nesse padrão e para mim, a tendência do mercado ela vem do macro. Muita gente pode falar, nossa, Tainan, mas ontem você falou que se a inflação viesse acima do esperado, o Bitcoin ia cair e ele subiu hoje. Ele caiu na hora que veio o dado, mas depois ele subiu. Aí que tá, pessoal. Coisas que vêm do macro não afetam do dia para a noite, tá? Elas podem demorar. Um exemplo foi a pandemia, tá? Quando teve a pandemia lá em 2020, muitas pessoas começaram a achar que o Bitcoin estava se segurando muito bem, tá? O pessoal começou a falar, nossa, engraçado, né? Que o Bitcoin ele não está sofrendo tanto aqui com a. Deixa eu ver aqui, colocar o gráfico na escala logarítmica para vocês verem. O pessoal falava, o Bitcoin não está sofrendo tanto com a pandemia, né? Tá tudo caindo, bolsa mundo afora caindo, o Bitcoin caiu relativamente pouco, né? Eu lembro muito bem dessas comparações na época, só que aí, olha o que aconteceu. Isso aqui era quando o pessoal estava achando que ele estava caindo pouco. Aí do nada, lá no dia 12 de março de 2020, ele cai 40% e no dia seguinte cai mais ainda, tá? Então, essa que é a situação, pessoal. Ele pode até resistir, mas se a gente entra em uma tendência de baixa por causa do macro, uma hora ele acaba indo junto, tá? Infelizmente o Bitcoin ele não é invulnerável, ele não é, ele acaba seguindo aí as tendências de curto prazo do mercado. Aí a pessoa fala, Tainan, mas a tendência do Bitcoin no longo prazo é subir porque a gente tem uma restrição de oferta. Concordo, tá? Mas longo prazo é uma coisa, curto prazo é outra. Curto prazo, o Bitcoin ele segue aí os ruídos, ele sofre muito com os ruídos que ocorrem no mercado e principalmente ligados ao mercado americano, tá? Que hoje está sofrendo, o Bitcoin está se segurando, mas a gente precisa olhar o que aconteceu, galera. Hoje o SP500 teve uma queda relativamente forte em comparação ao que a gente costuma ver, tá? Hoje ele chegou a cair mais de 1% aí durante o dia, principalmente depois que saiu aquele dado de inflação dos Estados Unidos. Como eu havia dito ontem, pessoal, hoje a gente teria divulgação de um dado extremamente aguardado por todo mundo, tá? Não só pelo mercado, mas até por dirigentes de outros bancos centrais ao redor do mundo. Até o dirigente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, estava ansioso para ver esses dados aqui. Ele mesmo já tinha falado que ia aguardar para decidir ali com os membros do Comitê de Política Monetária o que eles vão fazer aí em termos de juros para os próximos passos, tá? Então estava todo mundo olhando para esse dado dos Estados Unidos. E galera, mais uma vez, tá? Pelo terceiro mês consecutivo, o núcleo do CPI veio acima do esperado, meus amigos. O índice Shay também veio acima do esperado. E na base anual, a inflação, que
galera, a expectativa era que ficasse em 3,4, foi para 3,5. No mês anterior, a de fevereiro era de 3,2 na base anual e agora foi para 3,5. Então isso daqui, meus amigos, reforçou aquela tese que surgiu na semana passada, na segunda-feira, quando veio um dado da China mostrando que a economia chinesa está começando a acelerar. Ressurgiu a tese de reflação, tá? Isso reforçou essa tese e mostrou, olha, realmente, parece que a inflação está voltando a subir. Talvez não seja só algo sazonal como o Fed, como o Jerome Powell falou na próxima reunião. Talvez a gente realmente esteja vendo a inflação voltar a subir, tá? Tainan, o que tem a ver inflação voltando a subir com Bitcoin? E a resposta para isso está aqui, galera, nas projeções e nas expectativas de taxa de juros. Para quem não sabe, a taxa de juros é o preço do dinheiro. Quando você tem uma taxa de juros mais alta, você tende a ter ativos de risco como bitcoins, criptomoedas e ações se desvalorizando. Quando ela está mais baixa, esses ativos tendem a se valorizar. E o mercado estava subindo nos últimos meses, aí, principalmente o mercado americano desde novembro, porque acreditava que os juros iam cair. Isso provavelmente deu suporte para essa alta forte que o Bitcoin teve. O Bitcoin, na verdade, ele não subiu igual o SP500, igual muitas ações das bolsas americanas, porque a maioria rompeu o topo histórico e o Bitcoin ainda está preso no topo histórico, tá? Então, essa expectativa que existia de que os juros iriam cair fez com que a gente tivesse as pessoas comprando ações, muitos investidores voltando nas bolsas, né, para investir, porque acreditavam que não, os juros vão começar a cair, essas ações tendem a valorizar. O mesmo aconteceu com o Bitcoin, com muitas criptomoedas. Investidores vendo aquela situação do ETF, vendo que os juros podem cair, começaram a se empolgar, tá? Só que hoje, esse dado de inflação acima da expectativa mudou isso, tá? A expectativa do mercado era que em junho a gente tivesse um corte de juros, tá? Não sei se você se lembra, ontem isso daqui estava com mais de 50%, tá? A projeção ali de corte para junho. A de julho também estava com mais de 50%. E agora, para junho, para vocês terem ideia, caiu para 16%, 83% de probabilidade de manter os juros. Para julho, pessoal, a coisa também está mostrando isso, tá? Foi para 57% a probabilidade de manter. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, pessoal. O mercado agora, ele está acreditando. Ele descartou aqueles 3 cortes que o Jerome Powell falou que poderiam haver nesse ano de 2024, porque ele viu que a inflação não está caindo e os juros sobem para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, você tem que subir os juros. Quando a inflação começa a arrefecer e você quer acelerar a economia, e você quer estimular a inflação novamente, né, a economia que acaba influenciando a inflação, você abaixa os juros, tá? E agora o mercado está acreditando que corte de juros nos Estados Unidos só lá para setembro, tá? Então, parece que não mudou muita coisa, mas mudou muito, porque isso aqui refaz, isso, vamos dizer assim, faz uma realocação de ativos, tá? Muitos investidores não vão querer ficar posicionados em ativos de risco por um tempo, até que as taxas de juros comecem a cair, tá? Então isso daqui é péssimo para o Bitcoin, péssimo para as criptomoedas, mudou muita coisa. A gente vai ter muitos dados nos próximos dias. E para quem pensa que está acabando, meus amigos, amanhã tem mais. Amanhã tem PPI, Índice de Preço ao Produtor, que também vem vindo acima da expectativa nos últimos meses, vem assustando os mercados. E uma coisa importantíssima sobre o PPI, tá? Ele engloba dados que são utilizados no cálculo do PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha. Então, amanhã é um grande dia. Aí, sexta-feira, a gente não tem dados macroeconômicos, mas começam a ser divulgados os primeiros balanços relevantes aí da temporada de balanço dos Estados Unidos, tá? Então, eu acho que a situação complicou bastante agora, porque a gente está tendo aí não vou dizer que uma confirmação, a gente tem que ver mais dados de inflação aí nos próximos meses, tá? Mas a gente está tendo sinais aí de que a inflação realmente está acelerando. E isso já vem sendo evidenciado nos próximos meses, pessoal. Além dos dados que já estavam mostrando isso, a gente tem, por exemplo, o petróleo subindo aí sem parar desde dezembro de 2023. Petróleo subindo tende a acelerar a inflação, tá? Mesmo que no núcleo do PCI, no núcleo do CPI não entra o cálculo do petróleo, ele acaba influenciando indiretamente, tá? Então, assim, tudo está dizendo que a gente pode ter uma tese de reflação no mercado, a inflação pode voltar a se acelerar. Isso é péssimo para o Bitcoin. Beleza, Bitcoin subiu hoje, ótimo. Muitas vezes sai um dado macroeconômico, o mercado não reage no primeiro dia. Mas vamos ver aqui se o SP500, que está subindo aí o ano inteiro, se ele começar a corrigir, o que será que vai acontecer com o Bitcoin? Será que ele vai realmente ficar nessa euforia toda? O mercado de criptomoedas nos últimos tempos ele está em euforia.
extrema, pessoal. O mercado está muito eufórico, muito animado aí com o halving, com o ETF, e os investidores estão ignorando aí o fato de que os juros podem ficar altos por mais tempo. E dependendo, galera, se nos próximos meses a gente começar a ver dados de inflação acima da expectativa de novo, pode ser que a discussão não seja nem começar a cortar os juros no segundo semestre, lá para setembro. Talvez seja que não vai nem ter corte de juros em 2024. Então a situação é muito tensa, tá? A China está com a economia dela reacelerando, a Europa também vai começar a cortar juros agora. Então assim, a gente não está numa tese muito boa. A gente vê que o DXY, o índice do dólar, que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, hoje ele teve uma subida forte, muito forte, e que a gente raramente vê, tá? Subiu 1% só hoje, pessoal. O dólar está se fortalecendo porque existe a perspectiva de que os juros vão ficar mais altos nos Estados Unidos, enquanto ele já começou a cair na maior parte do mundo, tá? Então isso aqui fortalece o dólar, o que acaba sendo ruim para o Bitcoin, porque o Bitcoin é indexado ao dólar, tá? E aqui na análise de sentimento, meus amigos, o viés também não está bom para o Bitcoin, tá? O long short ratio subiu bastante hoje, na hora que o Bitcoin caiu, tá? Então o pessoal começou a apostar na alta ali em alguns momentos, né? Depois ele foi caindo, mas o importante é a gente não tá tendo uma subida do Open Interest. Na minha visão, talvez isso explique esse movimento nada a ver do Bitcoin hoje, tá? O mercado está sem liquidez, pessoal, não temos tantas pessoas abrindo posições, então acaba que o mercado ele fica meio que sem direção, tá? Ele faz coisas que às vezes não são muito explicáveis, né? Mas uma coisa que tá me chamando a atenção aqui no Bitcoin é a subida da taxa de funding, tá? A taxa de funding de novo subindo, evidenciando que está tendo desequilíbrio lá na Binance Futures. Estamos tendo mais pessoas apostando na alta do que na baixa, e por isso que a taxa de funding cobrada pela corretora de quem está apostando na alta está maior, tá? Então, não sei, isso aqui para mim é um sinal baixista, e quando a gente vai aqui para High Block, eu continuo vendo sinais baixistas. Para minha análise de sentimento no momento, ela está dando sinais baixistas. Tá com o Open Interest baixo, mas os sinais em geral são baixistas. Olhem aqui, pessoal, vamos olhar com calma esse mapa de calor. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem o que está em jogo. Tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê muito mais liquidez abaixo do que acima. Tá? Tinha liquidez nessa região dos 68 mil dólares que o Bitcoin foi. Tem bastante lá nos 67, 66, região dos 65 mil dólares. Tá? Já tinha liquidez aí nos últimos dias e está acumulando cada vez mais liquidez nessa região aqui abaixo, tá? Isso aqui é do pessoal que está apostando na alta. O pessoal deve estar pensando, nossa, Bitcoin está subindo hoje, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma posição comprada porque está chegando o halving, né? Não precisa, macroeconomia não impacta Bitcoin, é a mentalidade de muitas pessoas, tá? Então eu vou comprar, e nisso está ficando bastante liquidez aqui abaixo. Temos um pouco acima, mas muito mais abaixo, que indica o seguinte: se as baleias fizerem o Bitcoin chegar ali nos 66.900, talvez 65 mil dólares, eles vão tomar muito dinheiro dessa galera que está apostando na alta, tá? Então compensa para as baleias jogarem o mercado para baixo. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque está surgindo cada vez mais liquidez abaixo, e uma hora as baleias podem mover o mercado ali para aquela região para liquidar a galera. E no meio dessa confusão toda, quem sofre mais são as altcoins, tá? Se a gente for aqui para o gráfico das altcoins, a gente vê o seguinte: Ethereum, pessoal, o que está acontecendo, tá? O gráfico da Ethereum aqui nos últimos dias, ele estava ali fazendo aquele possível fundo duplo, gráfico bem indeciso, só que, meus amigos, a gente tem que ficar atento aqui no que está acontecendo, tá? A Ethereum pode estar fazendo uma outra bandeira de baixa, já que aquela outra ali ele acabou, vamos dizer, invalidando, né? Mas ainda dá para considerar uma bandeira de baixa gigantesca aqui no gráfico diário da Ethereum, tá? Se a gente fizer uma projeção para ver até onde a Ethereum poderia ir, se romper para baixo essa bandeira de baixa, a gente vê alvo para ela ali, lá na região dos 2.540 dólares, tá? Não rompeu ainda, mas fiquem de olho, porque se romper a coisa complica, tá? Vamos ver aqui o gráfico da BNB também, que é uma das maiores criptomoedas do mercado. O gráfico da BNB, a BNB até subiu bem hoje, tá, gente? Subiu bastante. Eu não estava conseguindo identificar muitos padrões, mas parece que ela está fazendo algo parecido com o que o Bitcoin andou fazendo, tá? Uma possível cunha ascendente. Se for isso mesmo, a gente está falando aí de a BNB poder corrigir, tá? Mas ela ainda não rompeu, então temos que ficar de olho aqui, pessoal. A BNB agora ela só não pode perder a região ali dos 570 dólares, tá? Se não perder, tá ok. Se perder, ela pode estar rompendo para baixo essa cunha, tá? Temos que falar aqui da Solana, porque eu acho que ela está dando sinais aí muito perigosos. A Solana, galera, atingiu o alvo daquela cunha que eu havia comentado, né? Ontem eu já considerava que atingiu, mas de novo a Solana chegou a bater 162 dólares
E, meus amigos, se ela romper de fato essa região dos 164, 165, ela vai formar um topo duplo com alvo lá no 126, tá? Então fiquem de olho porque a Solana não tá com gráfico nada legal, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, sempre comento ela, a da Cardano, tá? A da Cardano não conseguiu performar bem hoje, né? Mesmo com o Bitcoin subindo, e ela segue com a bandeira de baixo com alvo lá nos 46 centavos de dólar, tá? Então, minha visão para Cardano não é muito positiva. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, pessoal. Matic, que também é uma querida do mercado. Meus amigos, eu estou considerando aqui que ela já está rompendo para baixo esse ombro, cabeça a ombro, tá? Ela não está reagindo para cima, ela não está reagindo nem para baixo, né? Mas para mim ela está rompendo, tá? Hoje ela fez uma mínima menor aqui do que a cabeça do pivô, tá? Eu acho que ela só não caiu mais porque o Bitcoin subiu, mas ela fechou o dia em queda, tá? Fechou com uma queda de mais de 1% no dia em que o Bitcoin subiu. Então, para mim, a Matic só um milagre, tá? Só se o mercado começar a subir sem parar de novo agora para ela não ir buscar ali os 65 centavos de dólar. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de olhar também é a XRP, tá? Uma das maiores aí do mercado de criptomoedas. Quando a gente olha o gráfico da XRP, bateu o alvo daquele fundo duplo que ela formou nos últimos dias e agora difícil ver algum padrão gráfico claro aqui nesse gráfico maluco da XRP, né? Outra criptomoeda aí que o pessoal sempre quer saber dela, né, é a NEA, tá? NEA tá numa situação aí bem complicada, né? Tava rompendo a linha de tendência de baixa para cima nos últimos dias. E agora eu não consigo ver um padrão novo aqui, tá? O gráfico dela para mim tá bem embolado. Outra criptomoeda aí que eu tenho que falar, tá? GRT, que é uma das criptomoedas aí que deu bastante dinheiro para mim e para pessoas aí que andaram seguindo ou que compraram ela ali quando eu comentei, né? Meu objetivo não é fazer recomendação de investimento, mas eu sei que tem pessoas que compram, tá? Só que agora a GRT virou, tá? Ela entrou em uma tendência de baixa, isso é claro que ela formou um topo duplo, rompeu para baixo, o alvo desse topo duplo está lá em 28 centavos de dólar, tá? E agora ela está rompendo para baixo aqui uma possível bandeira de baixa também, tá? Então, GRT não está com o gráfico bonito não, GRT está com tudo para ir lá nos 28 centavos de dólar. Temos que falar aqui também da FTM, que é outra que eu cheguei a comprar, né, mas ela me estopou 2 vezes, tá? Moeda que foi difícil de operar, bateu o alvo daquele ombro, cabeça a ombro invertido que a gente vinha comentando aí nos últimos dias e por enquanto não tem nenhum padrão novo, tá? A FTM por enquanto está mais estável do que a GRT. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Jasmine, tá? Que é outra criptomoeda aí que eu cheguei a comentar e galera, ela tá conseguindo, o que eu tô impressionado com a Jasmine, olha isso, tá? Ela tá conseguindo se manter aqui dentro desse triângulo ascendente. Isso aqui para mim é um sinal de que ela tá forte. Se o mercado começar a subir, ela pode subir, tá? O problema é que a gente agora entrou num contexto complicado, surgiu uma narrativa de inflação voltando e isso aí pode levar o Bitcoin a corrigir, mas a Jasmine tá muito forte, tá? Bitcoin fez fundos e ela continuou fazendo ali fundos cada vez mais altos. Então, tá legal a Jasmine. Tenho que falar aqui também da XRD, que é outra criptomoeda aí que eu sempre falo aqui, tá? Uma moeda aí que eu considero que é uma gema, né? Uma moeda de baixo market cap, uma moeda nova, mas que se conseguir cumprir com suas promessas pode valorizar bastante, tá? E o gráfico dela continua não estando bonito. Ela ainda não confirmou aquele possível ombro, cabeça a ombro, mas se ela perder a região ali dos 6,5 centavos, para ficar mais fácil, vou falar o suporte lá do dia 22 de março, tá? Se ela perder essa região aqui, a coisa complica, porque aí ela forma um ombro, cabeça a ombro e volta lá nos 4 centavos. Por enquanto não perdeu, mas quem tem Radix tem que ficar de olho, tá? Porque pode ser uma oportunidade aí de acumular mais caso ela faça esse movimento aí, beleza? No mais, pessoal, vamos ver como vão vir os dados de inflação de amanhã. Amanhã ainda tem mais coisa, o mercado não tá fácil nos últimos dias. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube e pelo canal do Telegram. No mais, desejo aí um excelente final de quarta-feira e uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau.